Olá, cursistas! Dando continuidade à nossa disciplina, iniciaremos agora uma aula Tira Dúvidas. Nesta aula, falaremos um pouco sobre as NRs, as normas regulamentadoras, que orientam as atividades com energia elétrica. Você aprenderá que elas farão parte do dia a dia de trabalho e devem ser seguidas à risca para que sejam evitados os riscos de acidentes com energia elétrica. Como já sabemos, a NR10 trata da segurança na operação e manutenção de aparelhos e instalações elétricas. Esta norma regulamentadora tem o objetivo de implementar medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle, de risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. Medidas de proteção coletiva. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece essa NR, e na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Na impossibilidade de implementação, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, bloqueio do religamento automático. Nas medidas de proteção individual, nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto na NR6. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Prevenir os riscos profissionais é uma questão que interessa a todos, independentemente do trabalho desempenhado por cada um. A colaboração de todos os trabalhadores nas atividades de prevenção é fundamental para se conseguirem condições de trabalho idôneas. Os acidentes não são resultado do acaso, mas sim de causas naturais e previsíveis. Não acontecerão tantos acidentes se formos capazes de identificar e eliminar essas causas. A eletricidade é um dos tipos de energia mais utilizados, proporcionando ajuda e comodidade à maioria das atividades do ser humano, mas apresenta riscos sérios que é necessário conhecer e prever. Tipos de contato com a eletricidade. Contato direto. É o que se produz com as partes ativas da instalação. Contato indireto. É o que se produz com massas em tensão. Para evitar os contatos diretos, é necessário afastar os cabos e as ligações dos locais de trabalho e de passagem, interpor ou colocar obstáculos para proteção, cobrir as partes em tensão com material isolador, utilizar tensões inferiores a 25 volts. Para evitar contatos indiretos, existem os seguintes meios de proteção: a ligação à terra, o disjuntor diferencial. Quando se produz um contato elétrico indireto, a ligação à terra desvia uma grande parte da corrente que, de outro modo, passaria através do corpo do trabalhador. Mas, atenção, nem todas as ligações à terra se encontram em bom estado. É necessário verificar se estão bem efetuadas e cuidadas pelo técnico especializado. O disjuntor diferencial é um aparelho de grande precisão que corta a corrente quase instantaneamente, assim que se produz uma corrente de defeito. Medidas de prevenção básicas. Não realize trabalhos de eletricidade se não estiver devidamente habilitado e autorizado a fazê-lo.
Tenha cuidado com os fios elétricos, mantenha a distância de segurança. Utilize equipamentos e meios de proteção individual certificados. Nos locais molhados ou metálicos, utilize apenas aparelhos elétricos portáteis, com tensão reduzida de segurança, 24 volts. Certifique-se de que seu meio ambiente de trabalho é seguro. Instalações elétricas só podem ser feitas e mantidas por trabalhador qualificado, com a supervisão de profissional legalmente habilitado. Em todos os ramais, para a ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança. Se tiver que trabalhar em instalações elétricas, lembre-se de 4 regras fundamentais: cortar todas as fontes sob tensão, bloquear todos os aparelhos de corte, verificar a ausência de tensão e delimitar e sinalizar a zona de trabalho. Ferramentas elétricas. Os cabos de alimentação devem ter um isolamento seguro e sem deteriorações. Todas as ferramentas elétricas manuais devem ser protegidas durante a sua utilização por baixa tensão de segurança, disjuntores de alta sensibilidade, instalação de ligações à terra, isolamento duplo. Deve-se comprovar-se periodicamente se as proteções encontram-se em boas condições de funcionamento. Devem ser desligadas depois de utilizadas ou quando se faz uma pausa no trabalho. Não se deve puxar pelo cabo de utilização para desligar a ferramenta da tomada. Em regra, deve comprovar-se que as instalações são verificadas periodicamente por eletricistas qualificados, que devem efetuar as reparações e manutenções necessárias. Qualquer aparelho que se suspeite apresentar algum problema é retirado de utilização e guardado no local seguro, com uma etiqueta "não usar", enquanto aguarda ser revisto por pessoal qualificado. A revisão periódica dos disjuntores diferenciais será realizada pelo pessoal responsável. Antes de serem limpos, regulados ou mantidos, as ferramentas e os equipamentos serão desligados da rede elétrica. O choque elétrico é a perturbação que se manifesta no organismo humano, quando este é percorrido pela corrente elétrica. A gravidade do acidente está ligada às características físicas da corrente e condições do acidente, tais como natureza da corrente, contínua ou alternada, frequência, voltagem, resistência do corpo humano à passagem da corrente elétrica, que varia segundo as condições ambientais, percurso da corrente pelo corpo e tempo de duração da passagem. As manifestações do choque são contrações musculares, comprometimento do sistema nervoso central, podendo levar à parada respiratória, comprometimento cardiovascular, provocando a fibrilação ventricular, parada cardíaca, queimaduras de grau e extensão, variáveis, podendo chegar até a necrose do tecido. Em caso de acidente com choque elétrico, a primeira atitude para socorro da vítima é desligar a corrente elétrica o mais rápido possível, ou afastar a vítima do contato elétrico, utilizando material isolante elétrico seco, borracha, madeira, amianto. O segundo passo é verificar o nível de consciência e sinais vitais. Realize a ressuscitação cardiopulmonar, se necessário. Cuide das queimaduras, se houver, e providencie a hospitalização da vítima. Os casos mais graves causados por choque são a parada cardiorrespiratória e queimadura. A NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. O objetivo desta norma é fixar as condições técnicas que devem estar submetidas às instalações elétricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens. Essa norma aplica-se às instalações elétricas alimentadas sobre uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz
ou a 1.500 volts em corrente contínua. Sua aplicação deve ser considerada a partir da origem da instalação, observando-se que, primeiro, a origem de instalações alimentadas diretamente por rede de distribuição pública em baixa tensão corresponde aos terminais de saída do dispositivo geral de comando de proteção, no caso excepcional em que tal dispositivo se encontre antes do medidor. A origem corresponde aos terminais de saída do medidor. Segundo, a origem de instalações alimentadas por subestação de transformação corresponde aos terminais de saída do transformador. Se a subestação possuir vários transformadores não ligados em paralelo, a cada transformador corresponderá uma origem, havendo tantas instalações quantos forem os transformadores. Terceiro, nas instalações alimentadas por fonte própria de energia em baixa tensão, a origem é considerada de forma a incluir a fonte como parte da instalação. Área de aplicação e de não aplicação da NBR. A NBR 5410 é aplicada nos seguintes tipos de instalações elétricas: edificações residenciais, edificações comerciais, estabelecimentos de uso público, estabelecimentos industriais, estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros, edificações pré-fabricadas, reboques de acampamento, locais de acampamento, marinas e instalações análogas. A NBR 5410 não é aplicada nos seguintes tipos de instalações elétricas: instalações de tração elétrica, instalações elétricas de veículos automotores, instalações elétricas de embarcações e aeronaves, equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas na medida em que eles não comprometam a segurança das instalações, instalações de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia elétrica, instalações de proteção contra quedas diretas de raios. No entanto, esta norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações, por exemplo, escolha de dispositivos de proteção contra sobretensões, instalações em minas, instalações de cercas certificadas. Estudaremos um pouco agora sobre a norma regulamentadora NR10, que orienta as atividades com energia elétrica. A NR10, no item 10.1, especifica o objetivo e o campo de aplicação desta norma regulamentadora, que é estabelecer requisitos e condições mínimas para a adoção de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esta norma regulamentadora se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Iremos resolver agora alguns exercícios sobre o que foi estudado nesta aula. Questão 1. A NR10 aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, as normas internacionais cabíveis. Agora, vamos às respostas. A questão, a afirmação, ela está correta. A norma abrange todas as atividades, desde a produção ou geração até o consumo final de energia elétrica, abrangendo as etapas do projeto, planejamento, levantamentos, construção,
montagens, instalações, reformas, atualizações, modificações, operação, supervisão, acompanhamentos, manutenção, reparação, substituição de partes e peças, incluindo ainda os trabalhos, tarefas ou atividades realizados nas proximidades de instalações elétricas e serviços com eletricidade. A figura abaixo ilustra o campo de abrangência da NR10. Então, vemos aqui que ela ocupa, né, a geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observado normas técnicas oficiais ou na ausência ou omissão destas as normas internacionais cabíveis. Vamos resolver então a questão 2. Em serviços com eletricidade, a desenergização elétrica é considerada medida prioritária de proteção coletiva. Então, vamos ver a resposta. Está correto. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a norma, e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança. Ainda na questão 2, na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio de religamento automático. Resumindo, então, medidas de proteção coletiva. Primeiro, desenergização elétrica, que é prioritária. Segundo, emprego de tensão de segurança na impossibilidade de desenergização. Terceiro, outras medidas na impossibilidade das medidas acima, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Na sequência, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos. Medidas de proteção individual, EPI. As vestimentas de trabalho devem contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 2. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Questão 3. Em uma oficina de manutenção de equipamentos eletromecânicos e eletroeletrônicos, há situações de acidentes e de riscos ocupacionais, relatadas pelo Serviço de Segurança. Um eletricista, ao encostar sua pulseira na parte energizada de uma das tomadas de 220 volts, sem ter antes desligado a energia, sofreu choque elétrico durante a manutenção dessas tomadas. Um operador de câmera teve seu pé direito atingido pelo aparelho, quando este caiu de um pedestal. O mecânico, ao desbastar uma peça no esmeril, teve os olhos atingidos por poeira. A secretária dessa oficina queixa-se do ruído excessivo e do odor de solventes utilizados para a limpeza de peças, exalado durante quase toda a jornada de trabalho. Considerando essa situação hipotética, os riscos ocupacionais e a classificação dos riscos ambientais, julgue os itens subsequentes. Vamos ter aqui, então, duas situações que a gente deve julgar. A. O eletricista em questão descumpriu a NR pertinente, pois lhe é vedado o uso de adornos pessoais durante suas atividades. Na impossibilidade de utilizar um nível de tensão de segurança, o referido eletricista deveria, como medida secundária de proteção coletiva, desenergizar a rede elétrica. Considerando as duas situações, então a letra A está correto, porque é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. A letra B está errada.
A banca inverteu a ordem. A medida de proteção coletiva prioritária é a desenergização e, secundariamente, o emprego de tensão de segurança. Então, medidas de proteção coletiva. Primeiro, desenergização é considerado como prioridade, na sua impossibilidade, emprego de tensão e segurança. Vamos então à questão 4. Em se tratando de equipamentos e dispositivos de proteção, os esquemas unifilares são proibidos, de modo que se possibilite a redundância na segurança. Esta afirmação está errada. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Na linguagem popular, esquema unifilar é uma espécie de esqueleto no qual visualiza-se toda a parte elétrica do estabelecimento, conforme demonstrado na figura. Então, temos aqui o transformador da rede elétrica, dispositivo de sobrecorrente do serviço, o grupo gerador de emergência, disjuntor, se necessário, dispositivos de sobrecorrentes do alimentador para cargas não emergenciais, painel de distribuição normal, painel de distribuição de emergência, comutadores de transferência e aqui para cargas de emergência. Questão 5. Como medida de proteção individual, é vedado o uso pelo trabalhador de adornos pessoais durante a execução de trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades, exceto se o adorno for feito de material não metálico como couro, plástico ou papel. A resposta, então. A norma prevê que é vedado o uso de adornos pessoais, como colares, anéis, pulseiras e relógios, nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades, não prevendo exceção que autorize o uso de adorno de material não metálico. Para terminar nossa aula, é muito importante que nessa disciplina vocês cursistas participem e realizem as propostas das atividades práticas, atividade prática 1 e atividade prática 2, nas semanas 2 e 4 de estudos. Essas atividades servirão de base para vocês, alunos, desenvolverem um trabalho de prática de formação, um projeto que será desenvolvido no 3º módulo desse curso, que após realizado será apresentado em forma de seminário ou palestra, e eu estarei acompanhando vocês na execução deste trabalho. Bons estudos e qualquer dúvida estarei à disposição. Abraços, professora Suziane. Tchau, tchau.